boa tarde, telespectadores do canal 22 da sua TV Mantiqueira. Estamos começando novamente o programa Vida Saudável. Hoje estamos continuando aqui a nossa reportagem nas instalações do Amparo Maternal. Estivemos aqui na semana passada e hoje, como temos muito sucesso, estamos aqui nessa entidade maravilhosa, trazendo hoje o foco da dependência química. Então, vamos estar entrevistando dois profissionais da equipe, Dr. Éder Viana de Souza, que é o coordenador de obstetrícia, e a doutora Rosa Marina Ávila, coordenadora da equipe de anestesia. Vamos passar a palavra primeiro ao Dr. Éder Viana de Souza. Dr. Éder, muito obrigada por estar nos recebendo aqui hoje novamente no Amparo Maternal. É um prazer recebê-los aqui no Amparo. O Amparo é uma casa fundada há 73 anos, isso é muito interessante a gente dizer. Ela foi fundada com o objetivo de atender a gestante carente. E a gente tenta manter essa missão, que essa é uma missão difícil, mas que nos preocupa muito. E o foco nesses 73 anos mudou muito. Então, assim, há 73 anos atrás, o Amparo Maternal era conhecido como a Casa da Mãe Solteira, que hoje já não é um problema para a nossa sociedade. O acolhimento dessa gestante já é mais aceito pela nossa sociedade. E o que nós vimos que nos últimos tempos, o Amparo Maternal recebia um número maior de gestantes dependentes químicas, dependentes de múltiplas drogas. E a gente começou a enfrentar o problema, porque esse nosso lema aqui sempre foi nunca recusar ninguém. Então, a gente não podia se omitir e não atender esse problema sério e crescente de saúde pública no país. O primeiro alerta que a gente teve foi que nós temos um alojamento social em que as meninas com alguma situação de risco ficam aqui hospedadas. E a gente percebeu que a gente tinha um número cada vez maior de gestantes com alguma dependência de algum tipo de droga. E o pior, algumas vezes, gestantes dependentes de várias drogas, com multiuso. Multiuso é muito frequente. Então a gente começou a ter paciente, por exemplo, no pré-natal, que quando a gente fala dependente de drogas, as pessoas não têm admissão, mas a gente tinha gestante que consumia 1,5 litro de álcool por dia. Uma situação muito séria e muito comprometedora. E depois os alertas, por exemplo, a gente começou a perceber os problemas das cracolândias, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então existe uma estatística até da Cracolândia do Rio de Janeiro, em que 40% das mulheres da Cracolândia estão em idade reprodutiva e engravidam. E o mesmo acontecia em São Paulo. Quando houve aquela dispersão da Cracolândia, então o problema se agravou aqui na casa. Então várias ambulâncias, esse pessoal do SAMU, do pronto-socorro, acabavam trazendo essas mães para cá. Com um problema mais sério, porque assim, uma paciente de risco é uma paciente que, além do problema das drogas, ela acaba trazendo os outros problemas sociais inerentes à droga. Então é uma paciente desnutrida, imunodeprimida, e a incidência de infecções congênitas nessa população é muito grande. Então o que a gente viu? Que a gente tinha uma incidência enorme, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis que comprometem gravemente o recém-nascido e que precisavam ser tratadas, como AIDS, como sífilis, como hemorragias e outras doenças sérias. Então, a gente precisava começar esse tratamento, que é um tratamento difícil, e qual foi o objetivo principal? É tentar trazer essas pacientes antes que elas cheguem no pronto-socorro em trabalho de parto. É começar a antever o problema, fazer um pré-natal, que é um pré-natal multiprofissional. Então nós temos médico obstetra, mas nós temos o psiquiatra, o psicólogo, a enfermeira, a nutricionista,
para tentar melhorar essas condições e tentar afastar essa mulher das drogas. Mas só afastá-la das drogas não é o suficiente. A gente tem que tratar todas as intercorrências que vêm junto com essa droga. São muitas, né? Logicamente, no caso de drogas, a mulher está carregando um feto, ela passa todas as comorbidades. Claro. E além do que, também existem aquelas incidências muito maiores. Se a pessoa é uma drogadicta, o filho dela vai ter uma probabilidade muito grande, principalmente se ele vier a ter contato, quando ele nascer numa época de adolescência, num mundo onde tenha drogas, ele, por ser um filho de uma drogadicta, ele tem muita probabilidade de seguir as drogas, não é verdade? E assim, talvez o primeiro problema já é para o recém-nascido. Então, algumas doenças, porque quando você pega uma paciente dessa, por exemplo, da Cracolândia, ela tem não é uma paciente de um parceiro só. Então, assim, muitas vezes ela se prostitui para poder consumir a droga. Então, a gente tem um caso aqui que foi muito exemplar para a gente, de uma mulher no pós-parto que desapareceu. Ela tinha tido um parto normal com aquele corte, com a episiotomia. Essa paciente desapareceu, ficou o dia todo fora e voltou à noite. Aí foram perguntar, mas onde você estava, o que aconteceu? Na verdade, ela saiu, deixou o filho aqui, ela foi se prostituir para conseguir um dinheiro para consumir a droga dela do dia e voltou. Inclusive, assim, os profissionais tiveram que refazer os pontos do parto da episiotomia dela, da episiografia. Então, isso exemplifica bem o tipo de problema que a gente tem, porque é uma paciente muito rebelde ao tratamento. Então, mesmo durante o pré-natal, você faz o pré-natal, você vai atrás, você insiste, mas é uma paciente rebelde, que dificulta ao máximo e que tem, geralmente, o seu círculo de amizades, seu círculo familiar, também comprometido pelos malefícios do uso das drogas. Então, não é incomum que o parceiro, aquelas que têm um parceiro único, seja ou traficante ou então um consumidor, e às vezes até o pai ou a mãe também consomem drogas. E assim, às vezes até toda a família está envolvida num processo mais difícil. Sim, eu diria até que acho que por isso que talvez é muito mais difícil para ela estar largando, porque geralmente, como o senhor falou, o próprio parceiro, os parceiros com quem ela convive, já são usuários, dependentes, muitas vezes traficantes. Então é muito mais perigoso, não é? Nós temos outros casos, por exemplo, de pacientes internadas no nosso pré-parto, em trabalho de parto, prematuro, que também é uma complicação das drogas, em que o parceiro trazia drogas para ela. A gente teve até que proibir a entrada dele, porque ele trazia droga para a paciente internada nas dependências do hospital. O que é muito complicado. Então a paciente não consegue sair, mesmo você fazendo uma assistência adequada. E quanto ao recém-nascido, muitas vezes ele já nasce e já tem a síndrome de abstinência, por exemplo, a cocaína, o crack. Muitas crianças têm até que ser sedadas já nas primeiras horas de vida, porque elas já são dependentes da cocaína consumida pela mãe, e elas têm abstinência ao uso dessa droga, essa abstinência ao uso do crack da mãe, abstinência ao uso da cocaína da mãe. Fora as doenças congênitas que podem vir, por exemplo, a sífilis congênita, que podem dar alterações neurológicas importantes, toxoplasmose, que pode dar cegueira, e aí por diante. Pessoal, é um perigo, assim, enorme. Vocês não têm noção, talvez não consiga, talvez a gente não tenha conseguido passar o tamanho dos problemas que podem acontecer, tanto para a mãe como para o feto. A gente vai fazer um breve intervalo agora e vamos passar no próximo bloco para a doutora Rosa Marina. E não saia daí, que no final da nossa entrevista nós vamos ter depoimento com uma paciente drogadicta que está aqui no centro de acolhida.
Saudável. E hoje estou aqui com a doutora Rosa Marina Ávila, coordenadora da equipe de anestesia do Centro de Acolhida à Gestante. Vamos continuar o assunto, doutora, falando um pouco mais dos efeitos da cocaína e do crack na gestante e no bebê. Os efeitos da cocaína e do crack são inúmeros. Então a gente vai começar de cima para baixo. Sistema nervoso. Esses indivíduos podem desenvolver, com o uso da coca e do crack, derrame cerebral. O derrame cerebral é responsável por mais ou menos 1000 mortes por ano no Reino Unido em pacientes jovens abaixo dos 30 anos, pelo uso de droga. Então eles desenvolvem certos movimentos estereotipados, que a gente chama de crack dancers, parece que está dançando, não é? E sobre o sistema cardiovascular, a vasoconstrição, isto é, fechamento dos vasos, a taquicardia determinada pela cocaína, às vezes pode levar a um infarto. E esse infarto é sobretudo mais frequente na primeira hora após o uso da cocaína, por exemplo. Não é diferente na gestante. E todos esses efeitos que aparecem na gestante vão para o bebê também. A gente tem efeitos sobre a língua, sobre as vias respiratórias, sobre o pulmão. Existe uma síndrome muito característica, que é o pulmão de quem usa crack cronicamente, que parece síndrome de desconforto respiratório, como uma doença grave, em geral pacientes de UTI, em septicemia tem. Ela pode desenvolver problemas renais, com urinar proteína brutalmente e contribui para a desnutrição do indivíduo que usa drogas cronicamente. Esses problemas todos que eu mencionei vão também para o bebê. Na gestação, essa mulher tem dificuldade de perceber inicialmente que está grávida, ela só vai perceber em geral quando a barriga começa a crescer, efetivamente. Muito bem. Pode levar a trabalho de parto prematuro, a descolamento prematuro de placenta e aumenta o índice de cesárea em 4 vezes. Ao invés de ter parto normal, ela acaba tendo cesárea, não é a frequência maior. Sobre o bebê, esses efeitos do sistema nervoso, cardiovascular e renal são iguais, não são nem um pingo diferentes. E esses bebês podem ter retardo do crescimento, podem ter ainda, sobretudo quando a utilização das drogas é feita no primeiro trimestre, que é um trimestre chave para a formação fetal, malformações. Essas malformações podem ser do sistema nervoso e do sistema geniturinário, várias delas, né? O que acontece com essa gestante? Muitas vezes ela procura o pronto-socorro e ela é usuária e não conta. Não conta por algumas razões. Existem problemas judiciais, ela tem medo que o bebê seja tomado dela por questões judiciais, por fato de ser usuária. Existem questões relacionadas ao próprio preconceito de quem está atendendo e do receio que ela tem desse preconceito. Então, muitos médicos acabam não perguntando se ela usa ou não, porque ele tem preconceito pelo próprio uso da droga e as pacientes têm vergonha de falar. E elas desconhecem, sobretudo, que é um problemão quando o indivíduo usa droga e tem que ser submetido a um tratamento medicamentoso. A interação medicamentosa daquilo que a gente precisa utilizar na grávida no momento do parto, com ou sem anestesia, e das drogas que ela utiliza é muito grande e expõe a paciente ao risco, inclusive de vida, sim. Então vamos supor que a paciente chegue e não conte para mim que ela usa drogas. Eu posso utilizar medicamentos que eu não deveria ou não poderia usar naquela paciente. Isso é muito comum de acontecer. Existe um outro tipo de paciente que não consegue sequer falar que ela está usando drogas porque ela está em uso agudo. Ela já chega sob o efeito das drogas, mimetizando outras doenças que o Dr. Eder deve ter abordado numa exposição anterior, sobretudo a doença hipertensiva específica da gravidez. E essa doença, essa mimetização dessa doença pode trazer risco de vida para o paciente. De derrame, como eu falei, de infarto, proteinúria, mimetizando a doença, a gente fica difícil de tratar, de saber o que ela tem. E se essa paciente for para cesárea, às vezes você precisa fazer anestesia. A principal complicação de uma anestesia é hipotensão, quase a totalidade das doenças tem. Você não consegue tratar a queda da pressão arterial pela anestesia por causa do uso crônico da cocaína. Aí nós temos 2 problemas: o problema da mãe e o problema que se reflete sobre o bebê.
E aí, se você é obrigado a dispor de uma UTI neonatal bastante aparelhada para receber essa criança. Vocês têm aqui? Nós temos um amparo maternal, uma UTI neonatal, com vários leitos, inclusive a gente recebe crianças de outras unidades, né? De outros hospitais, inclusive, que precisam de um tratamento intensivo adequado. E no caso dessa obscuridade, a gente está falando do que é usuário ou dependente, se ela for, a pessoa não falou e foi submetida ao parto, um medicamento que não pode ser usado numa dependente. Aí aconteceu algum problema. Ela vai ter que ter uma UTI de adulto. Existe aqui também essa estrutura? Ou só UTI neonatal? Não, a gente só tem UTI neonatal. A rede municipal a qual nós nos reportamos, ela que nos cede a vaga. Mas a gente tem possibilidade de tratá-la até que essa vaga esteja disponível. Com medicamentos que a gente tem na casa mesmo. Eu comparo essa situação que você acabou de expor a um vendaval. Sim, porque pode acontecer uma emergência a qualquer momento. O que está acontecendo hoje em dia, curiosamente? Algumas moças chegam em uso da droga, mas elas chegam acompanhadas de alguém. Ou é o parceiro em geral é dependente químico, eu também não falo, mas elas vêm acompanhadas da mãe, ou da tia, ou de alguém. Essas pessoas, quando você vai conversar com elas, elas são capazes de reportar o que acontece com essa mãe, que facilita preventivamente a nossa abordagem médica, clínica, anestésica, neonatal. Facilita para não haver para não haver esse vendaval que eu me referi. É uma situação bastante grave, bastante delicada, e que precisa ser abordada com firmeza. Certo. Eu queria te fazer uma pergunta particular, uma coisa que eu já escutei em algumas outras entrevistas e eu acho interessante estar falando aqui. A redução de danos. Política praticada em muitos países, né? Como aconteceu aqui no Brasil com o caso da AIDS. Foi distribuído camisinhas aí bastante aí para o pessoal fazer o quê? Para parar essa busca de parceiros desenfreada e diminuir a incidência da AIDS. No caso das drogas, a senhora é a favor dessa redução de danos como uma medida meio preventiva, assim, imediatista? Você está me fazendo uma pergunta pessoal? A sua opinião? A minha opinião é que a pessoa devia ter muito cuidado em abordar o assunto drogas. Boa parte das pessoas não sabe, mas o uso meramente recreacional. Vou experimentar. Somente esse pequeno uso, naquele breve período de tempo, pode levar a dois problemas: ao vício e a danos neurológicos permanentes. As drogas levam a danos neurológicos permanentes. Então, por causa disso, eu não recomendo nem de longe que alguém utilize drogas para a gente nunca acabar formando uma legião de pessoas que usam drogas sem poder ficar livre delas. Como eu falei anteriormente, a drogadição é uma doença e ninguém quer ficar doente, como hipertenso, diabético, é uma doença. Essa doença é crônica, é recidivante, você precisa ter recursos públicos, recursos financeiros para tratar. Então, o ideal seria você não experimentar as drogas. Mas isso é utópico, né? É como se eu estivesse falando uma coisa que não existe. Agora, o cuidado, cada um precisa medir muito bem. Sobretudo a gente que tem filhos adolescentes e que estão constantemente expostos ao bombardeamento da mídia sobre a utilização de álcool como se fosse uma coisa normal, lícita, né? Socialmente aceita. Falou tudo. Pega o gancho do doutor aí para falar sobre isso mesmo. O álcool, gente, e o cigarro são drogas. Apesar, elas são lícitas, elas são livremente vendidas aí, comercializadas. Existe uma propaganda muito forte, infelizmente, em cima disso. Só que são drogas que geram comorbidades tanto quanto outras e às vezes, muitas vezes, são porta de entrada. O álcool, muitas vezes, é porta de entrada para outras ilícitas. Então, gente, cuidado. Você que tem um adolescente, que tem seu filho, muito cuidado. A droga, ela é uma doença, como a doutora Rosa falou, é uma doença crônica, progressiva e incurável. E ela já é tida como doença, realmente. Existe um CID, que a OMS já reconhece como doença.
Não se deixe levar, não deixe começar. Às vezes uma simples atividade recreacional, como a doutora falou, pode te levar aí a consequências super indesejáveis, perigosíssimas, inclusive às vezes, muitas vezes, que não são contidas, não são conseguidas, não tem como a pessoa depois sair mais desse mundo. Então, gente, muito cuidado. Para você que perdeu, que chegou agora e está escutando os nossos momentos finais, não tem problema, a gente vai estar disponibilizando o nosso vídeo na íntegra. Acompanhe nossas redes sociais, são o YouTube e o Facebook. Facebook é só você colocar lá na procura, programa Vida Saudável. Estaremos disponibilizando o vídeo no YouTube e colocando lá no Face para você estar acompanhando. Logo, logo tem muito mais para você. Estaremos de volta logo, logo. Vou passar as considerações finais para a doutora Rosa e me despeço por aqui. Eu queria agradecer de vocês terem vindo mais uma vez ao Amparo Maternal, fazer um alerta às pessoas que estão nos assistindo sobre os efeitos desastrosos e permanentes da utilização das drogas. Muito obrigada pela abordagem do tema. É sempre um prazer, eu agradeço imensamente, de novo, a doutora Rosa, a equipe toda do Amparo Maternal. E é isso aí, pessoal, a gente está fazendo o que pode e sempre que eu puder vou trazer mensagens para vocês no que diz respeito à dependência química. Tome cuidado e pense nisso tudo que a gente falou. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Estamos agora com uma das beneficiárias do programa Acolhida, aqui do Centro de Acolhida do Amparo Maternal. Vamos estar falando um pouquinho como foi toda a sua trajetória ao chegar aqui no Amparo para ter seu filho. Como foi a sua vivência? O que te levou a chegar aqui? Conta um pouco da sua história. Como foi? Um pouco da minha história é assim, eu venho já com a dependência química durante muitos anos, né? Desde os 11 anos venho utilizando drogas e pela gravidez, por eu resolver parar, eu vim para cá, porque eu já conhecia aqui antes, que eu tive uma filha aqui há alguns anos atrás, e por ter recaído de novo com as drogas, agora eu voltei para poder estar firme agora, que agora eu estou bem. Legal. Você já manifestava essa vontade de parar ou a vontade de parar veio por causa da gravidez? Veio mais pela gravidez, por pensar no meu bebê. Na outra gestação tua, você disse que já teve outros filhos. Você também chegou a parar e depois você voltou ao uso? Foi, eu parei durante um tempo e depois recaí. Tá. Agora, falando desta gravidez, quando você chegou aqui, você estava em que estágio da sua gravidez? Dá com 4 meses. Você descobriu mais tarde? Como foi que você descobriu a tua gravidez? Eu descobri mais tarde, porque como eu estava em situação de rua, então não prestei atenção nos sintomas, nem nada de gravidez. E estava usando muita droga, então eu não prestei atenção. Quando eu fui prestar atenção, já estava grande já. Você descobriu, na verdade, quando a barriguinha começou a crescer. Isso. Tá certo. Aí você teve seu neném, você veio para cá. Conta pra gente como foi o atendimento que você teve aqui, como foi até a hora de você ter seu filho. O atendimento foi ótimo, no mesmo dia que eu cheguei já podia ficar, mas aí eu voltei para poder buscar minhas coisas, no outro dia eu ingressei na casa. Tá, e como foi essa ruptura, o fato de você parar de repente de usar a droga? Quais foram os problemas que você enfrentou? Você conseguiu? Como foi essa parada, de repente? No começo foi bem difícil, por causa da vontade, né, que sente. Porque no momento a gente para, mas a gente continua com aquela vontade pro resto da vida. Só que a gente aprende a controlar. Certo. Aí, chegando aqui, você foi atendida previamente por uma assistente social. Fala pra gente como foi, assim, desde o começo, chegando aqui, como foi, assim, o tratamento deles, assim, clinicamente falando, como foi toda a trajetória? Foi muito ótimo, porque eu cheguei, era assistente social, era a Alessandra, que hoje ela já não está mais aqui, ela precisou viajar, então ela me atendeu, me ajudou muito. No outro dia eu já comecei com o tratamento, já fui para o pré-natal, que aqui você chega, a prioridade é o pré-natal, né? Saber se está tudo bem com o bebê. E fora que tem todos os benefícios da casa, que a casa ajuda.
Certo, você teve seu filho sem problemas nenhum, sem intercorrências, não aconteceu nenhum problema? Não, foi tudo bem, graças a Deus. Maravilha. E hoje seu neném nasceu, conta para ele, é menino, menina, qual foi o peso do neném? É uma menina, nasceu com 3.715 e agora está com 3.515, que desincha depois. Sim, com certeza. Que bom, legal. Então deu tudo certo, no final das contas o neném nasceu bem, o seu atendimento aqui foi bom. Agora passa para o público uma mensagem que você queira passar para as pessoas que vivem assim o mesmo problema que você vive hoje, quem sabe não vai viver mais, mas assim, passa uma mensagem para quem está escutando você. Eu acho que as pessoas deveriam tentar se animar, não ficar mais deprimida, porque muitas vezes a gente fica deprimida, a gente procura outras coisas para escapar da tristeza, procura o álcool, procura as drogas e não é bem por esse caminho. Tem muitas outras coisas que ajudam. Então tá bom, gente. Vou ficar por aqui. É só. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.